Guerra? O que vamos fazer? Choque? Lukashenko anuncia mobilização, se prepara para entrar na guerra. Histeria total e caos em Minsk. Agora, convocação pontual. Mas por que, na verdade, o ditador bielorrusso exige preparar o exército às pressas? Mas depois fica ainda mais absurdo. No que resultou a vergonhosa inspeção das tropas da Bielorrússia e quais problemas Lukashenko admitiu publicamente? Mas as forças armadas da Ucrânia já prepararam uma resposta inesperada. O que Lukashenko realmente planejou e no que esse jogo vai resultar para ele, você confere agora. A Ucrânia saúda vocês hoje, Renata Slanova, e as últimas notícias. O ditador bielorrusso Alexandre Lukashenko volta a agitar o espaço informativo com declarações militaristas estrondosas. O usurpador de Minsk anunciou publicamente o início da chamada mobilização pontual das unidades militares, declarando abertamente que o país deve se preparar para a guerra. E vamos dar mais atenção justamente àquelas falhas que identificamos após essa inspeção. E, como prometi, continuaremos mobilizando pontualmente as unidades das Forças Armadas para prepará-las para a guerra. Que Deus permita que consigamos evitar isso. Mas todos nós estamos nos preparando para a guerra, então também não escondo nada. Tentando assustar os vizinhos, Lukashenko ordenou ao Ministério da Defesa que mobilizasse urgentemente as reservas, embora tenha ressaltado que supostamente espera evitar combates reais. No entanto, segundo especialistas e analistas militares, por trás dessa fachada ameaçadora na televisão, há apenas uma operação especial de informação e não uma operação militar, o que não representa nenhuma ameaça real para a Ucrânia. Ou seja, se houver mobilização, veremos quantos e para onde. Se houver deslocamento, veremos quantos e onde. Até agora, não vi nenhuma notícia sobre mobilização em massa de bielorrussos e também não vi informações sobre deslocamento de tropas. Vamos avaliar a ameaça quando essas informações aparecerem. Por enquanto, essa declaração permanece apenas no âmbito da escalada informacional. Também há informações de que o verdadeiro objetivo desse psicose militarista está no medo de Lukashenko do próprio povo. E o ano de 2020 também já passamos por isso. Também foi uma lição para nós, tanto para o exército quanto para nós mesmos. Exatamente. Especialistas lembram que o ditador agora está agindo exatamente de acordo com seu velho manual desgastado de 2020. Aparentemente, foi exatamente sobre essa lição que ele falou no vídeo. Vale lembrar que, na época, em meio aos protestos em massa contra o governo, ele inventava as mesmas histórias de que Polônia e Lituânia estavam fazendo barulho de tanques nas fronteiras. A imagem artificial de um inimigo externo iminente serve apenas para ele justificar repressões e apertar ainda mais o controle dentro do país. Sobre a referência ao ano de 2020, naquela época, em meio aos protestos em massa, Lukashenko vivia espalhando que Polônia e Lituânia estavam fazendo barulho de tanques na fronteira com Belarus e usava isso como argumento contra os manifestantes. Tipo, que protestos o quê? A guerra tá batendo a porta. Claro que não houve guerra com a Polônia nem com a Lituânia. Nunca passou pela cabeça de ninguém invadir Belarus. Além disso, uma grande inspeção das forças bielorrussas foi um fiasco e gerou críticas ao Ministério da Defesa. Depois dessa inspeção, eu sei que rolou uma conversa séria no Ministério da Defesa. Bom, eu esperei que vocês mesmos resolvessem todas as coisas boas e os defeitos aí, e disso nunca falta. E nem faz sentido esconder, porque tá tudo visível, olho nu. Por isso, Lukashenko foi obrigado a admitir publicamente que o exército dele tem uma porção de falhas graves e problemas sérios que já não dá mais para esconder da sociedade. Mas o ditador de toda a Bielorrússia ainda destacou que no ministério eles resolveram as coisas de diferentes maneiras, mas resolveram. Vocês aí resolveram algumas coisas de forma mais rígida e outras passando a mão na cabeça um do outro, como também acontece entre militares. Eu realmente espero que esse processo não termine por aqui. Para justificar a fraqueza do seu exército, o ditador fez alegações absurdas sobre operações terrestres. Ele citou ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, dizendo que ataques aéreos sozinhos não vencem guerras. Por exemplo, o último conflito, o confronto armado entre Israel e Irã e os Estados Unidos da América. O que isso mostrou? Bom, bombardearam, lançaram bombas e mísseis. E aí, vencer? Não.
Sem operação terrestre, não dá para chegar a lugar nenhum. Esse discurso só ressalta o medo visceral de Lukashenko. Ele entende perfeitamente que sua infantaria desmotivada e seu equipamento ultrapassado vão virar cinzas nos primeiros dias de um hipotético confronto terrestre. A gente não vai ganhar guerra nenhuma. Os últimos conflitos mostram isso. Para a liderança político-militar ucraniana, essas manobras bielorrussas não foram surpresa. O presidente Zelensky, já em meados de abril, alertava sobre a atividade das tropas da Bielorrússia. As forças de defesa da Ucrânia mantêm a fronteira norte sob controle absoluto, transformando-a há tempos em uma fortaleza minada e intransponível. Qualquer tentativa de invadir o território ucraniano vai resultar para o regime de Lukashenko em uma derrota instantânea e fatal, para a qual Minsk simplesmente não tem recursos. Na véspera, foi observada uma atividade bastante específica em trechos da fronteira entre Ucrânia e Bielorrússia, do lado bielorrusso. Estamos monitorando tudo atentamente, controlando tudo e, se necessário, vamos reagir. Quanto à Bielorrússia, todas as ações deles na região de fronteira estão sendo registradas. E, no momento, do lado deles, só são pequenas provocações que vão custar mais caro justamente para o lado bielorrusso. Nada além disso. No fim das contas, mais um barulho de sabres vindo da Bielorrússia. Não é preparação para uma invasão real, mas sim um espetáculo barato para o público interno. Lukashenko tenta agradar seu chefe do Kremlin, criando tensão no ar e, ao mesmo tempo, mantendo sua própria população sob medo. Enquanto o ditador luta bravamente apenas no microfone, o norte da Ucrânia permanece totalmente seguro e o exército bielorrusso continua atolado em seus próprios problemas não resolvidos. Varsóvia age contra o Kremlin. Com a saída de tropas americanas da Alemanha, a Polônia propôs aos EUA mover soldados para as fronteiras russas. A Lituânia aderiu à iniciativa para reforçar o flanco leste da OTAN contra Moscou. Como essa mudança do Pentágono encurrala Putin e torna o Báltico um bastião estratégico? Confira na matéria. Varsóvia está pronta para receber mais tropas dos EUA para fortalecer o flanco leste da OTAN e garantir uma proteção ainda melhor para a Europa, escreveu o ministro da Defesa da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, na rede social X. Anteriormente, o Pentágono havia anunciado que retiraria 5.000 soldados americanos da Alemanha e os transferiria para outros países. Washington não se opõe a transferi-los para a Polônia, destacou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Acho que a Polônia iria gostar disso. Temos um ótimo relacionamento com Varsóvia. Eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente. Vocês se lembram, eu o apoiei e ele venceu. Ele conseguiu reverter uma grande desvantagem e venceu. Ele é um grande lutador, uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dele. Então isso é totalmente possível. A Polônia gasta 5% do seu PIB em defesa. Isso garante recursos orçamentários suficientes para manter os militares americanos, destacou o ministro das Finanças do país, Andrzej Domanski. Já 10.000 soldados dos estados no território da República. Nas condições atuais de ameaça por parte da Bielorrússia e da Rússia, a Polônia não pode deixar de fortalecer sua segurança, destaca o presidente Karol Nawrocki. Nós, na Polônia, estamos prontos e desejamos receber soldados americanos. Temos a infraestrutura necessária para isso, e é do interesse tanto da Polônia quanto da Lituânia, assim como dos países bálticos, que o maior número possível de tropas americanas seja estacionado aqui. O presidente Nausėda disse que, caso haja tal realocação da Alemanha, a Lituânia também está pronta para receber soldados americanos, que, junto com nossas próprias forças nacionais, garantem a segurança da nossa região. Na Lituânia, já estão se preparando para o desdobramento de uma brigada blindada alemã, e o efetivo dela deve chegar a 5.000 pessoas até o final de 2027. Ela será a primeira base permanente da Bundeswehr fora da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Quanto aos militares americanos, já mais de 1.000 deles em território lituano, e Vilnius está pronta para receber ainda mais, prometendo cumprir todas as suas obrigações em relação à infraestrutura, afirma o chefe de Estado. A segurança da Europa é indivisível. Esse é o princípio fundamental. É do nosso interesse garantir que as tropas que potencialmente possam ser retiradas da Alemanha permaneçam na Europa. E o segundo aspecto, acredito, é a questão de em qual país exatamente elas serão estacionadas. Na Lituânia, estamos prontos para receber tantos aliados quanto conseguirmos acomodar. E para isso, estamos criando toda a infraestrutura necessária tanto para a realização de exercícios quanto para o alojamento do pessoal.
Além disso, a Polônia fortalece a segurança da Europa, ajudando Kiev com logística militar e treinando militares ucranianos, conforme destacado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Varsóvia desempenha um papel fundamental na missão civil EU Military Assistance Mission, onde voluntários ucranianos recebem treinamento. Os militares adquirem habilidades especializadas com instrutores de países membros da União Europeia e rapidamente retornam ao cumprimento de suas tarefas, conforme destaca o Comando das Forças Armadas da Ucrânia. O programa de treinamento é adaptado às necessidades atuais do lado ucraniano e abrange uma ampla gama de instruções, desde o treinamento básico e cursos para instrutores, passando pela formação de líderes, de comandantes de pelotão, até o treinamento aprofundado de sapadores e engenheiros. Uma atenção especial é dada às ações em áreas urbanas, onde a eficiência, a precisão das operações e as habilidades de limpeza de edifícios determinam a sobrevivência da unidade, segundo o comunicado do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia no Telegram. Moscou está deliberadamente intensificando suas operações híbridas na Europa. Os alvos dessas operações não são apenas instalações militares e estratégicas, mas também locais com grande concentração de civis. Isso é mencionado no relatório público da Agência de Segurança Interna da Polônia. Os países europeus e a OTAN estão tomando medidas para combater essas ameaças. Em particular, a resposta de Varsóvia foi o fechamento gradual de 3 consulados russos e a revisão da própria arquitetura de segurança. Andrei Dmitrenko para o canal de TV Freedom. E o pior ainda tá por vir. A máscara do líder todo-poderoso foi finalmente arrancada. O especialista diz que o ditador está fragilizado militar e politicamente. Em vez de concessões, ele pede que o Ocidente pressione ao máximo para derrubar o regime do Kremlin, já enfraquecido. Em que exatamente consiste a vulnerabilidade do agressor e por que seu colapso estratégico é inevitável? Confere na reportagem. O desfile militar de 9 de maio, onde o Kremlin tradicionalmente tenta mostrar ao mundo a imagem de um país forte e invencível, revelou a degradação da Rússia, segundo a inteligência britânica. A ausência de equipamentos, a redução no número de convidados e participantes, o bloqueio de telefonia móvel e da internet, tudo isso indica o esgotamento dos recursos de Moscou e o medo diante da Ucrânia. A redução da escala do desfile provavelmente está relacionada à ameaça representada pelos drones ucranianos e à falta de equipamento militar devido à agressão contra a Ucrânia. É bastante provável que o caráter contido do desfile reflita a fraqueza de uma liderança envelhecida, que não entende como enfrentar adequadamente a ameaça dos drones ucranianos. De um relatório da inteligência militar do Reino Unido sobre a rede social X. Moscou já não parece ser uma cidade isolada da guerra, observa o The New York Times. A escala, o alcance e a intensidade dos ataques de Kiev contra alvos na retaguarda russa estão aumentando, escreve Economista. Em março de 2026, a Ucrânia ultrapassou a Rússia pela primeira vez em número de ataques com drones de longo alcance. As forças de defesa ucranianas estão lançando ataques contra instalações militares e estratégicas russas localizadas a quase 2.000 quilômetros da fronteira. Isso significa que 70% da população da Rússia já está ao alcance dos drones ucranianos. Depois de passar por um inverno rigoroso, quando suas cidades e o sistema de energia foram quase todas as noites alvo de ataques massivos de drones e mísseis russos, a Ucrânia agora está mudando a situação. Com quase todas as suas ações, ela causa danos cada vez maiores à Rússia, segundo publicação da Economist. Na Rússia, também está se formando gradualmente a compreensão de que Putin não é capaz de vencer a guerra contra a Ucrânia, afirma o opositor russo Garry Kasparov. E isso, pela tradição política russa, sempre interpretado como uma ameaça ao regime. É óbvio que algo está acontecendo. Por isso surgem diferentes indícios, sejam eles problemas econômicos ou militares. Mas me parece que o principal problema é psicológico, e isso é muito importante. Trata-se do fato de que a tradição russa não perdoa usar ou ao ditador uma guerra perdida. Não sabemos como será com as massas, mas entre as elites isso é evidente. Entre a elite está amadurecendo a opinião de que, para salvar o regime, é preciso remover Putin. Garry Kasparov, político oposicionista russo, em comentário para a mídia ucraniana. Os fracassos militares e econômicos do Kremlin, a confiscação de negócios e as sanções não agradam nem um pouco aos oligarcas russos. E essa é uma das principais razões pelas quais funcionários, empresários e governadores já não veem mais as ações do regime como um projeto conjunto, escreve The Economist.
Antes, a guerra da Rússia contra a Ucrânia era um objetivo comum deles. Agora, cada vez mais, ela é chamada de assunto pessoal de Putin. Moscou perdeu os mercados ocidentais, o que fez cair as exportações e agravou a crise econômica, cujas consequências são sentidas por todos os russos, assim como os resultados da intervenção das autoridades na vida privada dos cidadãos, por exemplo, através da restrição da internet e da censura. Antes, o consenso russo era que o Estado não interferia na vida das pessoas e elas não se metiam na política. Mas agora o Estado oferece repressão aos cidadãos e não dá nada em troca. E claro, se Putin sair, a Rússia já não será mais a Rússia, será algum outro país, será algo diferente. E, obviamente, Putin não quer mostrar derrota. Ele quer, de qualquer forma, chegar a uma linha de vitória e quer, pelo menos de alguma maneira, sair dessa situação. E agora ele ainda tem esse intervalo de alguns anos para tentar fazer isso. Ele não consegue fazer isso do jeito que quer, mas mesmo assim eles continuam tentando. E sabemos que, historicamente, a Rússia nunca olhou para suas próprias perdas. Ela sempre foi até o fim. E o regime ou vai desmoronar realmente, ou simplesmente vai se desfazer. Ou então eles vão destruir milhões de seus próprios cidadãos na Ucrânia. A continuação da guerra contra a Ucrânia se tornou uma questão de sobrevivência para o regime de Putin. O The Wall Street Journal destaca: só a perspectiva de uma derrota total pode fazer a liderança russa desistir de suas ambições em relação à Ucrânia e à Europa. Karina Loloyan, para o canal de TV Frida. Tendo passado vergonha diante do mundo inteiro com seu desfile patético, o ditador em fúria impotente partiu para ameaças contra a Armênia por sua guinada decisiva em direção à Europa. O Kremlin está chantageando Yerevan com a repetição do cenário ucraniano e exige referendos absurdos, tentando manter sua influência decadente no Cáucaso com os velhos métodos de terror. Porque o blefe de Putin e suas ameaças vazias não funcionam mais. E como a Armênia está desmontando os planos do Império Enfraquecido? Veja a seguir. Se a Armênia apoiar a integração europeia em um referendo, pode seguir o mesmo caminho da Ucrânia. Foi o que declarou o ditador do Kremlin, ressaltando que, ao decidir adotar um curso político europeu, o país supostamente deveria levar em conta a opinião de Moscou. Putin lembrou que a Ucrânia supostamente também decidiu entrar para a União Europeia e que foi exatamente isso que levou ao início das hostilidades e à invasão em grande escala das tropas russas. Chefe do Kremlin alertou que a Armênia está agora seguindo o mesmo caminho e que seria melhor não fazer isso. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que a interferência extra-regional no sul do Cáucaso é irresponsável e destrutiva e tem como objetivo criar divisões entre os países do sul do Cáucaso e a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia ameaçou que a intervenção ocidental pode levar às consequências mais negativas para a estabilidade regional, segurança e desenvolvimento econômico, além de um crescimento descontrolado da tensão na região. Do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. No dia 5 de maio, em Yerevan, aconteceu a primeira cúpula bilateral da história entre a Armênia e a União Europeia. O principal resultado foi a proclamação de uma parceria baseada em laços mútuos. Bruxelas e Yerevan pretendem desenvolver redes de transporte, energia e digitais dentro da iniciativa europeia global Global Gateway. Um passo importante será o apoio da União Europeia à restauração de 3 postos de controle-chave nas fronteiras da Armênia com a Turquia e o Azerbaijão. Yerevan e Baku estão tentando construir a paz após décadas de hostilidade por causa de Karabakh. O conflito terminou em 2023 com a transferência total de Karabakh para o controle de Baku. Paralelamente, a Armênia chegou a um acordo para normalizar as relações com a vizinha Turquia. Na opinião dos analistas, o principal obstáculo para uma integração econômica mais profunda com a Europa continua sendo a dependência comercial da Armênia em relação à Rússia. Mesmo assim, há potencial para superar essa barreira. A Rússia está envolvida na Ucrânia. Ela não tem força para influenciar os vizinhos, não tem força para manter lá o mesmo nível de presença militar e diplomática. Por isso, talvez, eles estejam pensando agora que é agora ou nunca. Por isso vemos que tanto o Azerbaijão quanto a Armênia estão tentando cada vez mais diversificar seus contatos diplomáticos. O Azerbaijão está em uma posição mais vantajosa, porque conta com a proteção da Turquia, uma aliança com a Turquia. A situação da Armênia é mais complicada. Ela está cercada por países muçulmanos. Não tem saída para o mar. A Europa está longe, mas mesmo assim ela tenta fazer isso.
Ela tenta se aproximar do Ocidente, da Europa, porque entende que o futuro com a Rússia é ou muito incerto ou até mesmo impossível para ela. Além da Armênia, a Rússia faz reivindicações contra a Finlândia. O ditador do Kremlin questionou por que o país entrou na OTAN, já que, segundo ele, a Rússia supostamente não tem disputas territoriais com a Finlândia. O ditador também acusa os finlandeses de estarem construindo uma fronteira ao longo do rio Sestra e afirma que, anteriormente, eles supostamente esperavam pela desintegração da Federação Russa. Essa declaração foi feita em meio à construção contínua de uma cerca na fronteira com a Rússia, cuja conclusão está prevista para o final do ano. Ao mesmo tempo, anteriormente, o embaixador da Federação Russa na Finlândia, Pavel Kuznetsov, declarou que a entrada do país na OTAN transformou a região do Báltico em uma chamada zona de potencial escalada. Kuznetsov ameaçou a Finlândia e a aliança como um todo, afirmando que a Rússia, supostamente, teria que responder ao aumento de recursos materiais e humanos da OTAN ou à instalação de armas nucleares na Finlândia. Segundo ele, a resposta da Rússia será adequada, mas não necessariamente simétrica. As ameaças russas contra os Estados-membros da OTAN têm como objetivo fazer com que o Ocidente se contenha, e as declarações russas sobre ameaças imaginárias vindas da OTAN visam criar condições informacionais para justificar e apoiar uma suposta confrontação geopolítica de longo prazo com o Ocidente, do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. Moscou também tentou ameaçar Kiev. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia pediu que diplomatas europeus evacuassem a capital da Ucrânia, já que o Kremlin ameaçou atacar centros de tomada de decisão caso drones ucranianos atrapalhassem repentinamente o desfile militar. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadefull, destacou que tais declarações não são nada além de pânico, que tomou conta de Moscou, já que as consequências de uma sucessão interminável de graves erros de cálculo de Putin já não podem mais ser escondidas. E esse 9 de maio, e na verdade a histeria que na véspera o governo oficial russo e a propaganda estatal desencadearam, só serviu para expor ainda mais, de forma visível, essa falta de perspectiva, esse beco sem saída e, de certa forma, até mesmo o esgotamento desse discurso propagandista. Dá para ter esperança de que esse esgotamento da pauta comece a ser sentido até mesmo dentro da própria Federação Russa. A Rússia tenta manter os países vizinhos sob ameaça e chantagem, mas cada vez mais estados escolhem outro caminho, cooperação com a Europa e distanciamento de Moscou. Pressão, declaração sobre linhas vermelhas e tentativas de influenciar as decisões de países soberanos confirmam. O Kremlin vê qualquer escolha independente dos vizinhos como uma ameaça à sua própria influência. Karim Eloyan, para o canal Freedom. E o que você acha desses acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like no vídeo, fica por dentro do que é mais importante, o melhor ainda tá por vir.